Fala aí pessoal, beleza? Giba mais uma vez aqui na área para falar para vocês de um assunto que, nossa, faz muito tempo que eu penso em fazer, uma coisa que eu gosto muito, acho um negócio muito legal, muito interessante, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que é o Soroban. Soroban é esse ábaco aqui, que serve para você fazer cálculos, e ele é um, né, descendente aí do ábaco chinês, o Xuanpan. O Xuanpan, né, vários sites acabam falando, cada um com uma informação diferente. Alguns falam que uns 2.500 anos atrás, que foi inventado lá na China, outros falam 1.000, então é meio, né, não tem uma data muito certa aí. Mas, conforme vocês podem ver na figura, esse Xuanpan ele tem uma diferença para o Soroban, né? Ele tem duas pecinhas em cima, e o Soroban tem apenas uma, e o Xuanpan tem 5 peças embaixo e o Soroban tem 4. Tá? Eu não tenho o Xuanpan, tenho só o Soroban, e né, esse foi o último que eu adquiri. O primeiro foi esse aqui, vou mostrar para vocês. Esse aqui é o mais clássico, aí, o mais tradicional, que é o de 23 casas. Tá? Aqui ao todo são 23 casas. Esse é chinês. E depois eu acabei adquirindo esse outro aqui de 27 casas. Ele é um pouco maior. Esse aqui é japonês. Né? Pelo que, né, as pessoas costumam dizer, né, o modelo japonês é um pouco melhor. Esse aqui tem, então, 4 casas a mais do que esse aqui. E depois eu acabei comprando, junto com esse livro aqui, né, pelo que eu me recordo, veio esse aqui, que é mais, né, só para a pessoa ter um instrumento para poder verificar aqui junto com o livro, né. Ele funciona, mas assim, para fazer contas rápidas, assim, ele não funciona muito bem, né, mas ele desliza até que bem aqui. As peças é bem feitinho, né, dá para ver que ele é meio artesanal, né, é bem bonitinho, né, mas não é muito prático, para ser bem sincero. E aí, acho que foi, né, não lembro se foi ano passado, né, foi bem recente que eu comprei esse aqui, que tem essa pecinha aqui, que serve para você zerar automaticamente o Soroban. Eu vou mostrar para vocês mais para frente, quando eu estiver explicando como é que se usa, né, mas você apertando esse botão aqui, ele zera aqui as contas automaticamente. Esse aqui ele é bem pesadinho, né, ele é uma madeira maciça, pelo que dá para ver, com ferro aqui, enquanto esses outros aqui são totalmente de plástico, né, e esse é de madeira, tá? Mas eu gostei bastante desse pelo fato de ter o reset, né, para você zerar o Soroban. E além desse livrinho aqui, que é um livrinho bem básico, tá? Mas é bem legalzinho. Tem esse aqui que é sensacional, que é do professor Fukutaro Kato, né, já falecido. Ele fez essa obra-prima aqui, qualquer lugar que você vai e fala, né, de livro de Soroban, o pessoal sempre indica esse aqui. É sensacional, é muito bom. E eu adquiri também, depois de algum tempo, um livro, né, da esposa do Fukutaro Kato, que é a Teresa Toshiko Kato, né? E esse aqui, na verdade, mostra só a trajetória aqui no Brasil. Então, ela não explica como operar o Soroban, até porque o marido dela fez uma obra-prima aqui, então nem se fazia necessário. Então eu, né, quando tinha tempo, antigamente eu cheguei a
a estudar soma, subtração, multiplicação e divisão, estudando por aqui, além de, né, em 2006, eu cheguei a fazer algumas aulas com o professor Rubens, né, eu tinha aulas ali próximo à estação Jabaquara, né, aqui do metrô de São Paulo. Eu fiz, pelo que eu vi aqui nas anotações, aula de março até junho de 2006. Não lembro por que eu parei, se foi por questão financeira, se foi, né, não lembro, sinceramente, o porquê, né, mas eu cheguei a fazer aulas, tanto é que eu tenho aqui, né, as apostilas que a gente fazia os exercícios lá na sala de aula, né, eu fiz do nível aqui 10, 9, 8, até o 6, né, do 10 até o 6. Se não me engano, né, a notação do Soroban vai de 12, que é o mais simplesinho, até o 1, que é o mais avançado. Né? Não devo ter feito o 12 e o 11, porque, né, devia ser algo extremamente elementar, provavelmente para uma criança, assim, se faz necessário, né? Inclusive, né, aqui tem também mais alguns exercícios de um dígito, 2 no máximo, que acho que, não sei se o professor que me deu, ou se eu imprimi, além de eu ter pego também na época aqui exercícios na internet também para treinar, enfim, você acaba achando bastante coisa na internet também. Então, essa primeira parte aqui do Soroban, eu estou fazendo essa rápida explicação aí sobre o Soroban, mostrando aqui os que eu tenho, e a seguir eu vou mostrar como é que se soma no Soroban. Vocês vão ver que é, né, tranquilo, não é nada muito complicado, tá? Então fica aí para aprender como somar no Soroban. Bom, então vamos começar aqui a falar mais sobre o Soroban. Então, antes de tudo, eu vou mostrar para vocês aqui a estrutura do Soroban. Então, conforme, né, os nomes em japonês, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, né, mas nós temos a moldura do Soroban, que costuma ser de madeira ou plástico, no caso desse aqui é madeira, e é chamado de waku. Temos também essa barra horizontal aqui, que separa a parte superior, que é chamada de ten, e a parte inferior, que é chamada de ti. Então essa barra aqui, ela é chamada de hari, não sei se é hari, né? Hari ou hari. Nós temos também aqui esses pontos de referência aqui, que indicam a ordem, que é o teiten. Então são esses pontos. Nós temos também aqui as peças, que são chamadas de contas, que em japonês é o tama. Temos também aqui a coluna por onde as peças deslizam, que normalmente é feita de bambu, mas no caso desse aqui é metálico, é chamado de keta, né? E as peças da parte superior são chamadas de godama e embaixo de itidama. Inclusive eu encontrei em alguns lugares como itidama com T e em alguns lugares como itidama com CH. Não sei qual que é o correto, né? E aí a metade esquerda é chamada de kami e a metade direita é chamada de shimo, tá? Então aí são as denominações aí da estrutura do Soroban. E aí nesse primeiro vídeo aqui eu vou mostrar como é que se soma. E aí mais para frente em outros vídeos eu faço subtração, multiplicação, divisão e, né, provavelmente aí raiz quadrada, raiz cúbica, que eu sinceramente esses eu não cheguei a aprender ainda, mas eu espero aprender, né? Vou me motivar aí
por estar fazendo os vídeos sobre Soroban, a aprender, e aí eu ensino vocês também raiz quadrada e também raiz cúbica, que inclusive quando eu fazia aulas, né, era um dos objetivos que eu tinha, era chegar a fazer a raiz quadrada, só que aí, né, como eu já disse, eu fiquei só alguns meses fazendo aula, então não cheguei a aprender. Tá? Então faz, né, 17 anos atrás, eu ainda também estou bem destreinado quanto às operações, mas, né, acho que é o suficiente para conseguir passar para vocês. Então, vamos fazer aí algumas somas. Eu vou explicar, então, como que é no Soroban. Então, aqui, na parte superior, que eu tenho, nós temos as contas de valor 5. Então, aqui, né, eles estando todos aqui em cima e né, encostados nessa moldura aqui, eles estão na posição de valor 0. Então, quando você abaixa, ele coloca o valor 5 nessa casa. E aqui embaixo, na parte inferior, que é o Ti, nós temos as contas de valor 1. Então, quando estão afastadas aqui da barra horizontal do Hari, valem todas 0, e conforme você vai subindo em direção a essa barra central, né, você vai contabilizando uma unidade. Então, essas divisões aqui, esses pontinhos, são os que vão definir a posição da unidade. Então, por exemplo, se a gente for fazer algum cálculo que exija muitas casas depois da vírgula, o ideal é você pegar como unidade uma dessas casas mais para a esquerda. Então, se você pegar, por exemplo, aqui como casa da unidade, você vai ter apenas 2 casas aqui, né, de decimais, tá? Agora, se você pega, por exemplo, aqui, você já tem 5 casas, né, após a vírgula, e assim sucessivamente. Então, normalmente eu pego aqui, ó. Então fica unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar, milhão e assim por diante, tá? Então, como que se procede a soma? Então, antes de tudo, vamos aprender a representar os números no Soroban. Então, aqui embaixo, como eu disse, são as unidades. Então, para representar o número 1, supondo que aqui seja a coluna da unidade, né? Aqui nós temos 1. E aí, nós mexemos com o dedão, tá? O famoso polegar. Então, sobe aqui a unidade. Então, esse é o único movimento que a gente vai usar o polegar. O resto nós vamos usar sempre o indicador. Então, para colocar, está valendo 1. E para tirar com o indicador, você, né, acaba removendo essa peça. Então, vou fazer na sequência aqui. Então, aqui nós temos 4 peças de valor 1 e uma de valor 5. Então, para representar o 1, a gente sobe uma. Se a gente quiser representar o valor 2, em vez de a gente fazer uma de cada vez, a gente já pode subir as duas de uma vez só. Mesma coisa o 3 e a mesma coisa o 4, ok? Então, sempre com o polegar. No caso do 5, a gente desce com o indicador aqui o nosso Godama aqui, né? Que também, né, algumas pessoas aí falam que o Godama aqui em cima é do céu e o Itidama aqui de baixo é da terra. Então, o 5 a gente desce aqui, e agora do 6 ao 9, né, a gente poderia fazer assim, né, 5 mais 1, usando separadamente, só que o correto é você fazer no movimento de pinça. Então, quando você tem que colocar o 6, você já faz juntinho aqui. E para tirar sempre com o
indicador. Então, primeiro aqui o de 1, depois o de 5. Então, 6, agora o 7, né? Que é 5 mais 2. 8, que é 5 mais 3. E 9, pegar todas as peças aqui, né? Representamos o 9. No caso do 10, então se aqui é a unidade, aqui é a dezena. Então se a gente subir uma dezena aqui, vai ficar 10. Aí 11, 12, e assim por diante, né? 13, 14, 15, tá? Se for centena, então sobe aqui 100. Então 156, por exemplo, 156, tá? Então a representação é simplesmente você ir jogando os valores correspondentes próximos aqui ao Hari, a parte, né, essa barra aqui, tá? Então, no caso aqui, esse soroban é automático, então se eu apertar esse botãozinho aqui, ele zera. Agora, se você estiver usando um que não é automático, você simplesmente faz cair aqui e depois passa o dedo aqui, tá? E aí todas as contas superiores vão aqui para a moldura e essas aqui vão, né, por gravidade, elas caem aqui nessa parte da moldura, ok? Então só para vocês verem aqui como que zera, né, tem esse mecanismo aqui. Eu vou jogar as peças aqui, algumas para baixo, umas aqui para cima, né, tentar dar um zoom aqui, ó, quando aperta, ó, tem essas barrinhas que levam as peças para os seus devidos lugares, tá? Então, vamos zerar e vamos começar a fazer contas de verdade aqui no soroban. Uma coisa que é muito importante é a posição em que você fica, né, ou a postura que você deve ficar para fazer o soroban. É muito importante para a agilidade também, né, para você não se cansar além do necessário. Então, antes de tudo, você tem que deixar o soroban aqui paralelo, né, bem em frente ao seu corpo, né, sem deixar, né, nenhum desvio, nada que possa atrapalhar nas contas. Você também tem que ficar com a cadeira bem perto da mesa, né, sentar corretamente, ficar com o tronco reto, deixar os pés juntos, sem ficar cruzando. Então, ficar numa posição bem relaxada, tá? E, por exemplo, eu sou destro, então, para quem é destro, segura com a mão esquerda aqui, para deixar o soroban fixo, né? Aqui eu até tô com esse paninho aqui, mas às vezes você está em alguma mesa, alguma coisa mais lisa, então se você ficar mexendo sem segurar, ele fica balançando. Então, para você garantir que o soroban tá bem firme, você segura com a outra mão, para que você não vai manusear o soroban, né? Você segura aqui para poder mexer o soroban mais livremente. E você também não pode deixar o antebraço apoiado na mesa, porque senão isso dificulta a movimentação das contas. E aí você vai usar apenas o polegar e o indicador, você não vai usar esses outros 3 dedos. Então, principalmente para quem é iniciante, né, você pode usar aí um lápis, de preferência, né, pequeno, uma coisa que não vá atrapalhar, né, para te forçar a ficar com esses 3 dedos ocupados, e aí você fazer as contas, né, mais facilmente. Tá? Então você inclina o tronco só um pouco para frente, mas sem ficar muito curvado também. Então essas são algumas dicas para você fazer fazer as contas, né, no soroban com
uma performance melhor. Então, primeiramente, nós vamos começar, né, com a adição das contas de valor 1, ou seja, da parte inferior. Então, por exemplo, se a gente for fazer o caso mais simples aqui, 1 mais 1, né, então primeiro nós colocamos o número a ser somado, 1, né, inclusive tem um nome dado, né, para a colocação dos números do Soroban, que é o Fusu ou Fusu, né, não sei como é que se fala, mas tem esse nome em japonês. Então, colocamos aqui o número a se somar e, por exemplo, 1 mais 1, você simplesmente levanta mais 1 aqui e temos o resultado 2. Então, no caso do 2 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, a gente levanta 3, mais 1, 4. E 5 mais 1, a gente faz com o indicador aqui 5 mais 1, 6. 5 mais 2, 7. 5 mais 3, 8. E 5 mais 3, 5 mais 4, 9. Então a gente vai usando só aqui as contas inferiores aqui, somando o valor 1. O segundo caso é quando a gente tem que utilizar as contas de valor 5, que são as superiores. Então, por exemplo, se a gente tiver 1 mais 4, a gente já tem 1. Mais 4, tá vendo? Não tem como colocar 4 direto aqui, porque nós só temos 3 contas aqui no inferior. Então, para somar 4, é a mesma coisa do que você somar 5, que é 1 a mais, e depois tirar 1. Então, somar 4, você soma 5, então você desce esse aqui, e, né, ao mesmo tempo que, em seguida, você abaixa esse aqui. Então, 4 mais 1 igual a 5. Tá? Claro, a gente, por enquanto, está fazendo contas muito elementares, que, lógico, não precisaria, né, de calculadora, nada além disso, mas é só para ilustrar como é que funciona no Soroban. Então, 2 mais 4, 2, né? Não dá para somar mais 4, a mesma coisa. Então, é 5 menos 1. Então, 5 menos 1. Então, 3 mais 4, também 5 menos 1. E 4 mais 4, né? Ficaria 4. 5 menos 1, então dá 8. Certo? Então, essas são contas, por exemplo, em que você usa a conta superior. Um terceiro caso é quando você acaba se utilizando das contas de valor 5 e de valor 1, com o indicador e o polegar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se você vai somar 1 com 6, então 1 com 6, igual eu disse, né, quando colocar o número 6 no Soroban, é a mesma coisa quando você está somando, você já faz ao mesmo tempo o 5 e o 1. Então, 1 mais 6, já põe junto aqui, a soma fica 7. Então, 1 mais 7, você vai fazer o 5 e o 2 junto. E o 1 mais 8 também, aqui, dá 9. Ou então, por exemplo, 2 mais 6 também, 2 mais 6, faz junto. 2 mais 7, 2 mais 7. E, por fim, né, por exemplo, aqui 3 mais 6. Então você faz simultaneamente aqui no movimento de pinça. E como quarto caso, né, agora a gente já vai se utilizar da coluna das dezenas. Então, nos 3 primeiros casos, nós pegamos apenas aqui a coluna da unidade. Então, por exemplo, se a gente quiser fazer 5 mais 6, então 5 mais 6. Como que a gente vai fazer se só tem 4 aqui, né?
e esse de 5 também já está para baixo, então não dá para fazer mais 6, né? Então o que a gente tem que fazer? Somar mais 6 é a mesma coisa do que se a gente somar mais 5 e mais 1. Só que o mais 5 não vai ser por aqui, e sim por aqui. Então aqui é 5, e se a gente subir aqui na dezena para 1, tirando esse aqui, vai ficar 10, certo? Aqui está representado 5, então se a gente fizer esse movimento aqui e esse movimento aqui, a gente está passando de 5 para 10, então somou 5, só que a gente tem que somar 6, que é 1 a mais, então teria que levantar esse aqui também. Só que primeiro a gente tem que levantar a unidade, aqui, o de valor 1, depois subir o de 5 e depois subir a dezena. Então, mais 6 é a mesma coisa do que subir esse e subir esse. Então, nós passamos de 10, de 5 para 10, e com esse mais 1 para 11. Então, 5 mais 6 dá 11, porque subiu 1 aqui e veio esse 1 para cá. A mesma coisa vai acontecer se for 6 mais 6, então é a mesma coisa, a gente vai ter que subir uma unidade aqui e subir essas duas aqui. Então, mais 1 e aqui mais 5, então subiu mais 6. A mesma coisa se for 7 mais 6, então sobe um aqui e sobe um aqui. Tá? E finalmente, por exemplo, se for 8 mais 6, então ainda tem que ter mais um aqui para fazer 1 mais 5 ser 6. Então, mais 1 e mais 5 dá 14. Tá? Então, por exemplo, agora se for mais 7, 5 mais 7 vai ter que ser mais 5 mais 2. Então, você sobe 2, esse e esse. 6 mais 7, mesma coisa, mais 2 e mais 5, dá 13. E finalmente, 7 mais 7, então é mais 2 mais 5, dá 14. Ok? No caso do 8 aqui, se a gente for somar mais 8, então, por exemplo, 5 mais 8 é 5, é 3 mais 5. Então, 3 mais 5. Então, 5 mais 8 dá 13. 6 mais 8 é 3 mais 5. Então, dá 14. E, finalmente, se for 5 mais 9, 9 é 4 mais o 5 que vai dar aqui na diferença, né? Então, mais 4 mais 5. Então, 5 mais 9 dá 14, certo? Então, nesse caso aqui, a gente já passou aqui para a casa das dezenas. E aí, fora esses casos que eu expliquei, também existem os casos em que você tem que fazer o complemento de 10 para poder, né, passar para a casa seguinte. Então, por exemplo, se você quer adicionar, você tem um aqui e quer adicionar o 9, como que você faz? Você tem que, né, aqui você não consegue nessa casa somar 9, porque o máximo é 8. Então, o que que você faz? Somar 9 é a mesma coisa do que você somar 10 e tirar 1, certo? Então, como você no máximo consegue 8 aqui, né, não consegue 9, você tem que recorrer a esta técnica do complemento de 10. Então, somar 9 é tirar 1 e somar 10. Então, 9 mais 1, 10. Por exemplo, também 3 mais 8. Não tem 8 para somar, no máximo tem 6. Então, 8, qual que é o complemento, né, do 8 para dar 10? É 2. Então, você tira 2 e soma 10, porque 10 menos 2 dá 8. Tá?
Por exemplo, outro caso, 8 mais 5, então 8, tá aqui, né? Mais 5, qual que é o complemento de 5 para 10? É 5 também. Então você tira 5 e põe mais 5 aqui. Dá, né, sobe o 1 aqui, fica o 10, né? O 1 da dezena aqui, no caso, o 8 mais 5 fica 13. Ou, por exemplo, também 5 mais 9, né? Igual 1 mais 9 que eu já tinha feito, né? 5 mais 9, aí no caso, naquele caso a gente tinha essa unidade e ficava, né, quando era 1 mais 9 a gente tirava 1 e somava 1 aqui, né? Porque o complemento era 9. Né? Foi o primeiro caso que eu fiz. Então, para o 10 é 9, então você soma 10 e tira 1. Só que agora, por exemplo, no 5, você não tem como tirar 1 somando 9. Então, o que você faz? Você tem que somar 4, né? Aqui, vai somar 4, vai tirar esse aqui e colocar aqui. Então, você está somando 4 e mais a diferença do 5 para o 10. Tá? Esse é outro caso. Ou então também 6 mais 5, o complemento é 5. Então, você tira aqui o 5 e põe o 10 aqui na esquerda. For, por exemplo, 9 mais 4, não dá para somar 4. Qual que é o complemento do 4 para dar 10? É 6. Então, você tem que tirar 6, né? E somar 10. Então, 9 mais 4 dá 13. Ou 8, né? 8 mais 4. Complemento do 4 é 6. Então, tira 6, soma 10. No começo pode parecer um pouco confuso, né? Mas com a prática acaba ficando mais fácil, tá? Então, tem essa questão aí do complemento de 10. Então, é só você tirar o complemento de 10 aqui dessa coluna e somar uma dezena aqui na casa das dezenas. Tá? Então, basicamente, para somar, precisa, né, desses recursos. Então, vamos fazer, por exemplo, aqui uma soma simples. Então, por exemplo, vou colocar aí na tela, né? 4 mais 8, mais 9, mais 2, mais 5, mais 7. E vamos ver quanto é que dá. Então, vamos usar aqui essa casa como sendo unidade. Então, 4 mais 8. 8, o máximo que dá para pôr aqui é 5. Então, tem que usar o complemento de 8, que é 2. Então, tira 2 e soma 1. Mais 9. Também aqui só dá para somar 7. Então, mais 9, o complemento para 10 é 1. Então, tira 1, soma aqui. Mais 2. Ó, nós temos 3 aqui para somar. Então, soma mais 2. Mais 5. Soma mais 5. E mais 7. Então, não dá para somar 7. A gente tem que tirar o complemento de 7, que é 3. Então, tiro o 3 aqui e soma uma dezena. Então, deu 35, ok? Vamos ver um segundo caso aqui. Então, 3 mais 4, mais 7, mais 1, mais 9, mais 2, mais 8. Então, 3 mais 4, tá vendo? Não dá para somar 4. Só que tem o 5 aqui. Então, somar 4 é a mesma coisa que somar 5 e tirar 1. Então, somamos 4, somamos 5, né? Tiramos 1, então somamos 4. Mais 7, não dá para somar 7 aqui, né? Então a gente vai ter que somar 2 mais 5 aqui, né? Já que o
o 5 está baixado já. Então a gente soma 2 e mais 5, somamos 7. Mais 1, tá vendo? Não tem mais 1 para por aqui. Então vai ter que somar 5 e tirar 4. Soma 5, tirar 4, então somou 1. Tem que somar 9. Não dá para somar 9 aqui, só tem 4. E não dá para tirar uma unidade aqui para fazer o complemento, né? Fazer o tirar 1 e soma 1 aqui. Então, para somar 9, a gente vai ter que fazer soma 4 mais o 5 aqui da diferença. Então, soma 4 mais 5 dá 9. Mais 2 a gente não tem, então vai ter que... O mais 2 é a mesma coisa que somar 5 e tirar 3. Então, soma 5 e tira 3. E, finalmente, a gente vai somar 8. Não tem como somar 8 aqui. Então, só que... E o 5 já está baixado aqui. Então, somar 8 é a mesma coisa que somar 3 e depois somar mais 5. Então, mais 8, a gente soma 3 e soma 5 aqui, que fica 34, certo? Então, né, fiz aí 2 exemplos de somas com um algarismo só. Agora, para finalizar, para mostrar aí, né, que dá para fazer cálculos maiores, eu vou fazer uma soma aqui com números de 3 dígitos. Então, vamos zerar aqui. Eu vou colocar aí, então, na tela, a soma aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 9 números de 3 dígitos. Então, vamos colocar aqui 926. Então, nós vamos somar 178. Então, aqui na coluna da centena não tem como colocar mais 1. Então, a gente vai ter que tirar os 9, o complemento aqui, e somar 1. 170, a gente tem 7 aqui, então a gente consegue colocar o 70, aqui estava assim, né? E mais 8, tá vendo? A gente não consegue somar 8 aqui, mas tem o 3 que dá para somar com 5. Só que é o que acontece, ó, 3 mais 5, aí teria que colocar mais uma unidade aqui, só que está cheio, então a gente sobe tudo e sobe aqui. Então, somamos 178. Mais 269. Então, 9, a gente não tem como fazer aqui, tem que fazer pelo complemento de 10. Então, é tira 1. O complemento de 9 é 1. Então, tira 1 aqui e soma 1 aqui. 395. Não dá para pôr 3, então dá para somar 5 e tirar 2. Então, 390. Não tem como somar 9, tem que fazer o complemento, que é 1. E 5, dá para colocar aqui. Mais 467. Né? Não dá para colocar 4, tem que fazer o complemento, então tira 6, soma 1. 60, não dá para pôr 6, eu tenho que fazer 1, mais 5. E 7 também aqui não tem como fazer, vai ter que tirar o complemento, 3, e somar 1. Mais 124, 100, dá para colocar 1 aqui. 20, não tem aqui, tem que fazer 5 menos 3. Então, 5 menos 3. E o 4 dá para subir aqui. Então, 124. Mais 815. Não dá para colocar 8 aqui, só dá para pôr 6. Então, o complemento de 8 é 2. Então, tira 2 e põe 1 aqui. Mais o 15, dá para colocar o 1 aqui. O 5 não dá. Então, qual que é o complemento de 5? É 5. Então, tira 5 e põe o 10 aqui. Então, foi 815. Agora, 264. 200. Aqui não tem 6, então tem que fazer 1 mais 5. Vai ser assim.
264, que não dá para colocar 4, dá para somar 5 e tirar 1. Então, soma 5, tira 1, 264. E, finalmente, mais 937. Então, aqui não dá para colocar 9, o complemento é 1, então tira 1, soma 1. 30, não tem como colocar aqui, então o 3 é você somar 5 e tirar 2. E, finalmente, somar 7. Então, somar 7 não dá, tem que fazer pelo complemento. Então, tira 3 e soma 1. Então, aqui, no caso, deu 4.375, certo? Então, é isso aí. Então, esse vídeo aqui foi para mostrar como é que se soma no Soroban. No próximo vídeo eu vou mostrar como é que se subtrai. Então, né, fica aí ligado que eu vou tentar, né, não demorar muito para colocar o vídeo de subtração. Então, fica ligado aí que quando eu conseguir eu gravo. E aí continuamos aí nessa jornada, inclusive para eu também aprender como é que se faz a raiz quadrada, porque eu sempre tive muita curiosidade. Beleza? Então, se você curtiu o vídeo, dá aquela curtida para ajudar o canal, né? Aproveita, se inscreve se não for inscrito, clica no sininho para receber a atualização de vídeos novos, compartilha com alguém que você ache que possa se interessar, e assista também os outros vídeos do canal, que já tem bastante coisa legal. E siga também o Coisas de Giba no Facebook, no Instagram e no TikTok, beleza? Então, muito obrigado. Espero vocês no próximo vídeo. E um abraço. Tchau, tchau.